Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Então acompanha comigo, pega a sua apostila de História. Nós vamos iniciar a unidade 4 e o tema é Navegando, Navegando. Então nós vamos da página 20 hoje até a página 29. Vem comigo conhecer um pouquinho mais da história do Brasil. Então vamos lá. Quando começa a história do Brasil? O que será que os portugueses pensavam quando estavam navegando por essa região? Por que eles estavam navegando por essa região? O que eles encontraram aqui em 1500? Você já parou para pensar? Eles estavam em Portugal, lá de boa, né? E aí eles falaram, vamos navegar, porque hoje nós queremos navegar. Com certeza eles tinham um objetivo, eles queriam vir atrás de algo. E é isso que nós vamos conversar hoje. Então, pessoal, no período de 1500, você já sabe, né? Os portugueses começaram o quê? A explorar, né? Começaram a fazer viagens marítimas, né? Por diversas partes do mundo, né? E aí eles chegaram aqui no Brasil. O que eles encontraram quando eles chegaram? Os índios, você já sabe, né? Essa representação ali é uma obra, né, de desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, tá? E ela foi feita por Oscar Pereira da Silva e ela representa as embarcações portuguesas chegando ao Brasil, tá? No ano de 1500. Então, os portugueses foram recebidos, né, pelos indígenas, né, na região que hoje é conhecida como a Costa do Descobrimento, que você sabe que foi aonde? Na Bahia, né? Isso mesmo. E aí, pessoal, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre século, tá? Então, toda vez que a gente se referir a um período, nós vamos falar sobre a extensão daquele período. Como assim, Pro? Eu já vou... Acompanha comigo agora na página 23 que eu vou explicar para vocês. Então, para estudar esse processo de expansão marítima, nós vamos falar sobre século. Você sabe que século compreende um período do quê? 100 anos. Então, toda vez que eu falar sobre o século, você vai pensar assim, ó, o século XX, por exemplo, como está ali na sua apostila, ele compreende o período de 1401 até 1500. Então, só para você pensar que é um período grande, tá? O século XVI vai de 1501 até 1600. E nós estamos em que século? No século XXI. Então, sempre a gente se refere aos séculos em algarismo romano, tá? Você já viu um pouquinho sobre os algarismos romanos e você conhece, então, alguns. Então, olha ali, o X e o V representam o quê? O número 15. O X, o V e o 1 representam o quê? O século XVI. O século XXI, 2x, que cada um vale 10, e mais o I, né? Ou 1 ali, compridinho, que teve início em 2001, nosso século, e ele vai até 2100. Então, tudo que nós estivermos falando dentro de um século corresponde a todos esses anos. Então, você acha que 100 anos é um período pequeno? Não, é um período extenso, né? Então, para você entender que durante um período de 100 anos acontece muita coisa, tá bom? Então, vamos iniciar conhecendo as motivações que levaram os portugueses a chegar até aqui no Brasil. Para você entender mais um pouquinho o que é algarismo romano, está ali na sua apostila na página 22. Ó, representação numérica criada na Roma antiga e os números são representados pelas letras. O X, o V, né, o I e os algarismos arábicos. Representação simbólica dos números por meio dos dígitos que nós conhecemos. Então, quando eu falar algarismos romanos, você já sabe, né? O X, o V, a letra I maiúscula, né? Você sabe que eu vou estar representando por essas letras. E o algarismo arábico, os números normais que nós já conhecemos. Então, vem comigo que eu vou te falar o que os portugueses vieram fazer aqui. Por que navegar? Então, em meados do século XV, isso mesmo, o governador de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota pelos oceanos Atlântico e Índico, para chegar à região das Índias e assim participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Então, pessoal, eles tinham o objetivo de chegar até a Índia para quê? Para participar do comércio. Então, assim, eles tinham planejado o que eles vinham fazer nessas regiões, eles não vinham à toa, né?
Entre os produtos comercializados na região das Índias estavam a porcelana, seda, o ouro, algodão, joias, madeira e principalmente as especiarias, que tinham um grande valor na Europa. Então, assim, a gente está falando que os portugueses primeiro foram para as Índias lá em busca desses produtos. Já já a gente vai chegar aqui no Brasil. Índias, então, o que significa? Termo usado pelos europeus no passado para se referir a várias regiões da Ásia. Especiarias, o que é especiarias, Pro? Conjunto de temperos. Então, quando eu falar especiarias, você vai pensar cravo, canela, pimenta do reino, tudo aquilo que dá sabor, né, aos alimentos. Certo, Lucas? Certo, Gabriel Cabreira, estão entendendo? Então, vamos lá, continuando. Então, depois que os portugueses começaram as suas expedições, o que aconteceu? A Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico. E por que será que no século XV eles queriam embarcar em um navio em busca de novos caminhos? E por que isso era uma aventura? Porque o Oceano Atlântico ainda não era totalmente explorado. O que eles conheciam? Eles conheciam uma parte da África e uma parte da Ásia. E o restante do mundo eles não conheciam. Eles ainda não sabiam que existia a América, a Antártica e nem a Oceania. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões desconhecidas por eles até então. Então, essas navegações foram conhecidas como grandes navegações mesmo. Esse período foi marcado por uma intensa produção de mapas, visto que todos os anos eram descobertos vários novos territórios pelos europeus. Então, eles começaram a explorar, e aí vocês já vão ver que eles vão chegar aqui na nossa região, tá? É interessante falar que eles tinham um pouco de medo, né, de explorar, porque tudo aquilo que é novo é um pouco assustador, né? Então, eles não sabiam o que eles poderiam encontrar, tá? Então, observe no mapa abaixo algumas criaturas marítimas ilustradas pelo cartógrafo, página 23. Então, olha lá um mapa, né? Por que eles faziam esses mapas? Eles faziam, então, representações, né, dos locais aonde eles navegavam. E olha lá o tamanho dos seres que eles achavam que eles iam encontrar no oceano, né? Porque esses mapas, eles sabiam assim, ó, aqui eu já explorei, por aqui eu ainda não andei, né? Eles sabiam se localizar, mas eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então, esse mapa aí é uma representação cartográfica marítima de 1583. Algumas viagens marítimas portuguesas. Então, acompanha comigo na sua página 24. Os portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curta distância antes do período das grandes navegações, que foi o que eu disse. Eles iam só até uma determinada região para conseguir as especiarias do Oriente, que nós falamos também. Os comerciantes utilizavam as rotas comerciais no mar Mediterrâneo, além de rotas terrestres. Então, parte das viagens eram pelo mar, outra parte ela era pela terra mesmo, pelo solo. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde os tempos antigos. A partir de 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genoveses e venezianos. Naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias pelas rotas das especiarias começou a se tornar algo muito caro e difícil. Por quê, pessoal? Porque todos começaram a perceber que naquela região tinha coisa boa, né? E aí vira aquela coisa, né? Todo mundo quer um pouquinho também. E aí começou a ficar caro, começou a ficar difícil, porque todo mundo quer. Então, assim, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelos oceanos para chegar às Índias. Então, assim, se começou a ficar competitivo, o que Portugal pensou? Não, vamos ir por outro caminho para ver se a gente chega mais rápido ou para ver se a gente encontra algo, porque tá difícil competir com todo esse povo. E aí, olha ali uma imagem. A obra Partida de Vasco da Gama para a Índia, dos artistas Alfredo Roque,
Gameiro representa o navegador português partindo as Índias em 1947. Então, tá aqui comigo? Tá aqui pensando? Portugal inteligente, né? Quis ir por outro caminho, quis, sei lá, talvez encurtar o caminho. Vamos ver o que ele achou para esse caminho? Então, com base no texto desta página, é possível concluir que o governo de Portugal não tinha interesse em chegar às Índias porque as rotas das especiarias estavam sendo disputadas por outros povos? Claro que não, eles queriam continuar indo pelas Índias, mas o quê? No contexto das grandes navegações, o governo de Portugal pretendia chegar às Índias por um novo caminho. Eles começaram a pensar, bom, por aqui está indo todo mundo, vamos tentar ir por aqui? E aí, desse modo, os portugueses poderiam continuar participando do comércio de artigos de luxo e de especiarias. Então, assinala aí a segunda alternativa. Por que, então, que os portugueses queriam tanto essas especiarias? Os artigos de luxo e as especiarias eram comprados por um preço baixo nas Índias. Aí a resposta. E depois vendidos com enormes lucros na Europa. Resumindo, para comercializar, para ganhar dinheiro. As principais especiarias da época eram, então, anota aí, grifa na sua apostila, cravo da Índia, gengibre, noz moscada, incenso de olíbano, cânfora, canela, pimenta do reino, açafrão e coentro e mostarda. Então, grifa aí, importante, o nome dessas especiarias. Elas eram usadas como tempero na conservação dos alimentos e como remédio. Então, pessoal, não tinha farmácia naquele período. Eles usavam, né, e nem mercado, né? Eles usavam aquilo ali para dar mais sabor, né, aos alimentos e muitas coisas também como remédio, tá? Também eram utilizados para fazer óleos, cosméticos e incensos, que também eram muito usados naquele período, para disfarçar o cheiro dos alimentos e para dar mais sabor a eles. Além disso, serviam para tingir tecidos. Então, olha só como os povos daquele período se adequavam, né? Tudo que eles iam precisando, eles iam tirando da forma mais natural da natureza para o seu próprio benefício, para eles mesmos utilizarem. O que é cosmético? Alguém sabe? Grifa aí. Substâncias utilizadas para realçar a beleza de uma pessoa. Quem utiliza bastante os cosméticos até hoje em dia somos nós, as mulheres, né? Beijo para as meninas do grupo. Página 25, isso aí está, tá? Continuando. Esses produtos eram muito valorizados pelos europeus e seu comércio. Deu certo por quê? Então, aquela imagem ali, a página 25 também, é de alguns produtos dessas especiarias que eu estou falando, para vocês ficarem mais próximos. Ó, temos ali cravo, tá? Cravo é aquele mais compridinho, pimenta e outras especiarias também. As especiarias eram compradas secas e dessa forma utilizadas. Sua grande durabilidade, o que quer dizer que é uma grande durabilidade? Que elas demoram para estragar, tá? Resistência a mofos e a pragas. Nos longos tempos de estocagem, tornara possível o seu próspero o seu comércio, tá? Suportavam por meses e até anos as travessias por mar ou terra, sem perder a qualidade aromática e medicinal. Então, pessoal, as especiarias, elas não estragavam facilmente. Por isso, elas eram tão importantes e valorizadas, porque elas duravam meses, como está dito ali, e independente de onde serem colocadas, né? Mesmo que transportadas, elas não perdiam a qualidade, tá? O que quer dizer aromáticas? Referente a cheirinho, ao aroma, tá bom? Tem algum aromatizador aí na sua casa? Sabe aqueles, vamos dizer, aqueles frasquinhos mesmo, que tem aqueles 3 pauzinhos assim para dar um cheirinho? Aquilo lá é um aroma, você já viu? Tem outras possibilidades também, incensos, tudo isso que dá cheirinho na casa, tá? É verdade? Segundo o texto de Rosa Nepomuceno, eita! As especiarias eram compradas secas. Imagine, por exemplo, um punhado de cravos da Índia ou um pote de pimenta do reino. Exatamente por serem artigos secos, especiarias como essas resistiam bem às longas viagens marítimas e não estragavam. O que eu acabei de dizer? Verdade ou mentira?
Verdade! Anota aí, super verdade. Como eu disse, elas tinham uma longa durabilidade que fazia com que elas resistissem há muito tempo, por isso elas eram tão procuradas, certo? Minutinho de descanso, bebam água, meus amores. Vou beber a minha também, porque a Pro vai ficando com a boca seca. Se hidrate, respira fundo, estica os braços, tá? Só não perde o fio da meada aí que nós estamos falando sobre as navegações dos portugueses. E vamos continuar então? Respirou? Continua. Encontrando novas rotas, não perde o pensamento que está aqui comigo. Então, o que eu falei que os portugueses iam fazer? Procurar um novo jeito de chegar à Índia. Então, os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas na época das grandes navegações. Observe o mapa a seguir, ele mostra algumas das rotas marítimas descobertas e percorridas pelos navegadores portugueses no século XV, representado pelas letras X e V. Então, olha esse mapa, algumas viagens marítimas de Portugal no século XV. Olha lá, então, todo esse trajeto em verdinho é aonde eles estavam indo, tá? Então, observe, então, eles passavam ali por várias regiões. E aí que nós vamos entrar. Jogo rápido da página 26. Observe atentamente o mapa que a gente acabou de ver, por isso que a Pro já não foi falando e explicando, dando detalhe, porque senão vai ficar muito fácil. Passe seu dedo indicador pelo caminho das rotas das especiarias, que está lá na legenda, fazendo o seguinte trajeto, saindo de Lisboa, passando pelo mar Mediterrâneo, por terra e dirigindo-se até Calicut. Então, eu vou esperar vocês fazerem isso. Vai, estou esperando. Passa o seu dedinho lá por todo esse trajeto. Depois, novamente, com o seu dedo indicador, acompanhe todo o caminho percorrido pela rota de Vasco da Gama, na cor roxa. Então, passa o primeiro, faz o segundo. Em seguida, responda quais são as diferenças entre a rota do Vasco da Gama e o caminho das rotas das especiarias. Então, faz aí que eu quero ver. Vai. Pausou o vídeo? Passou o seu dedinho? Isso. Agora sim. A chamada Rota das Especiarias passavam pelo mar Mediterrâneo e depois seguiam por rotas terrestres. Lembra que eu falei? Eles iam uma parte pelo mar e outra parte pela terra. O caminho de Vasco da Gama era totalmente feito por onde? Só pelos oceanos. Então, essas são as diferenças. Anota aí, lápis e borracha, hein? Certo? Anotou? Continuando então. Por que para os portugueses era importante encontrar novas rotas marítimas para chegar às Índias? Pro acabou de dizer, o que estava acontecendo? Tinha muito o quê? Porque naquele período o controle das rotas das especiarias estava sendo o quê? Disputado, então estava sendo muito competitivo por diferentes povos, todo mundo queria as especiarias da Índia. Então, encontrar um novo caminho era importante para Portugal, para que ele continuasse participando das atividades comerciais lucrativas de artigos de luxo e especiarias, certo? Eu coloquei aqui com as minhas palavras, mas eu dei a entender a mesma coisa, sem problema nenhum. Importante, como eu sempre falo, é colocar aquilo que é a resposta correta, ok? Então, meus amores, lá na página 27 agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, né, de alguns navegadores que está ali no mapa da página anterior. Então, quem foi o Bartolomeu Dias? Foi o primeiro a navegar para o extremo sul, né, o navegador português, do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. Com isso, ele e a sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Atlântico. Esse parecia ser um bom caminho para chegar às Índias. Então, qual era o objetivo de Portugal? Como eu disse várias vezes, eles queriam chegar às Índias. Claro, mas eles começaram a o quê? Explorar novos caminhos. E quem foi Vasco da Gama? Outro navegador português
que liderou uma viagem que saiu de Lisboa e foi até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497. Essa viagem, para vocês terem uma ideia, durou 10 meses. Então, por isso precisava de recursos, porque imagina a quantidade de mantimentos que esse pessoal, né, precisava ter ali nas navegações para durar todo esse período de alimentos, de produtos de higiene, enfim, que é recursos, né? Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal. E aí eles trouxeram muito dinheiro, porque as especiarias, né, valiam muito. Então, essa viagem trouxe muita riqueza, né? Eles trouxeram especiarias, artigos de luxo, tá? E com esse dinheiro, com esses lucros, o que o rei de Portugal pensou? Ele montou uma nova frota. Falou, a gente vai fazer uma outra navegação grande aí. E colocou um cara chamado Pedro Álvares Cabral para liderar essa navegação, que foi realizada em 1500. Está chegando perto da sua história. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Então, o que aconteceu? Né? Eles estavam com o objetivo de chegar à Índia. E aí, no meio do caminho, eles falaram, vamos parar aqui um pouquinho. E aonde eles chegaram? No Brasil. Então, olha ali as estátuas. A primeira é Estátua de Vasco da Gama em Sines, Portugal, porque foram grandes homens. Então, eles têm essas imagens aí, né? Estátua de Pedro Álvares Cabral em Belmonte, Portugal. E estátua de Bartolomeu Dias em Londres, na Inglaterra, representando, né, esses grandes homens, né, que fizeram parte da história. Técnicas e conhecimentos. Então, para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes do século XV e XVI, você já sabe esses algarismos, se orientavam em geral pelas estrelas e observavam um mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação, para não se perder, né, gente? Pensam, uma viagem de 10 meses, por exemplo, demorava muito tempo. Daí, como saber se não está indo para o lugar errado? Então, olha só os recursos que eles tinham. Astrolábio. Com esses instrumentos, os navegadores conseguiam identificar a posição dos astros, o Sol e as estrelas no céu, medir a altura deles em relação ao horizonte e assim localizar-se em alto mar. Você já tinha visto um astrolábio? Você já viu e sabia para que ele servia? Então, olha ali, ele é a primeira imagem. O astrolábio é um antigo instrumento de localização baseado na posição dos astros. Então, você já sabe, né, que nós já falamos algumas vezes, que antigamente não tinha, né, como saber exatamente as localizações. Então, muitos olhavam para o céu para saber a sua posição perante, né, por exemplo, aí o mar, tá? E a bússola, que é um instrumento composto de uma agulha magnetizada posicionada em um plano horizontal. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o norte e sul, indicando o norte. Então, como, Pro? A bússola, ela aponta o norte. Se você saber o lado norte, consequentemente, você vai saber as outras posições, tá? Então, daí, se aqui é o norte, também tem ali posição sul, depois leste e oeste. Bússola antígula é importante instrumento de localização. A bússola já é um instrumento que a gente já viu em algumas aulas, né? O astrolábio, que é uma coisa nova para vocês. Certo, meus amores? Então, como a gente viu, os navegantes também utilizavam mapas. Então, vamos se conectar com geografia aí. Era comum, então, ter na tripulação uma pessoa responsável, né, pelo desenho desses mapas, um cartógrafo. Se você não sabe, o cartógrafo é essa pessoa que desenha os mapas. Então, a cada viagem, os mapas iam ficando melhor, porque essa pessoa ia colocando observações, desenhos, para as próximas viagens ficarem mais fáceis, para eles se localizarem mais, melhor, tá? Hoje em dia, a tecnologia é uma grande aliada dos cartógrafos. Esses profissionais utilizam fotografias aéreas realizadas por aviões e imagens captadas por satélites, por exemplo, para fazer os mapas. Os recursos da informática permitem uma grande precisão na confecção dos mapas da atualidade. Você já viu a sua casa no Google Maps? Então, hoje em dia, tem essa possibilidade, é bem legal. Se você nunca viu, coloca lá o seu endereço,
que possivelmente, se a sua casa é mais antiga, só se ela for mais nova, que ainda não tem a imagem aérea. Você consegue visualizar ela vista de cima. Então fica uma dica aí para vocês, bem bacana. Certo, meus amores? Então, tarefa agora. Página 28, página 29, e eu vou enviar para vocês também uma atividade complementar para realizar no caderno. Vocês vão fazer o jogo rápido da página 28, tá? De acordo com todo o nosso estudo. Vocês vão ver, ó. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora 2 semanas de navio. Esse mesmo trajeto, naquele período, no século XV, durava 90 dias. Pensando nisso, faça uma lista com os principais meios de transporte hoje, da atualidade, e depois você vai comparar os meios de transporte, na letra B, o das grandes navegações com os que existem hoje. Será que mudaram? Será que melhoraram? Então, vai responder para mim. E na página 29, vocês vão observar aquele mapa, tá? E ver por que na época das grandes navegações, fazer e consultar os mapas era fundamental. Então, você sabe que eles não tinham muito recurso, como eu disse. Vocês vão pensar o que o mapa ajudava eles e vão responder a número 1. E depois a número 2. O que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XV até hoje? Mudou muita coisa, né? Então, escreve ali para mim bonitinho. Se for necessário, retoma um pouquinho da aula para você conseguir realizar essas atividades. Beleza, meus amores? Então, eu espero vocês até a próxima aula e logo eu volto com as correções. Beijinho, até mais. Tchau, tchau.